Nos aproximamos da grandiosa festa em louvor ao Divino Pai Eterno, que este ano, mais uma vez, será em formato virtual. Decisão tomada em conjunto com as autoridades envolvidas em razão da pandemia da Covid-19. E para falar sobre a preparação dessa bonita festa, nós vamos conversar com o padre João Paulo dos Santos de Souza, diretamente de Trindade. Padre João Paulo, bem-vindo ao programa Pai Eterno. Obrigado, Padre Wellington. É sempre uma satisfação a gente poder participar com vocês e, de modo muito especial, poder, neste momento, falar um pouquinho sobre a nossa Romaria Virtual. Tá certo. E aqui dentro do estúdio está o irmão Diego Joaquim, que é diretor executivo da TV Pai Eterno. Boa tarde, irmão Diego. Boa tarde, Padre Wellington, Padre João Paulo, Caísa e quem está em casa nos acompanhando. Então, a gente vai falar sobre esse momento importante para o romeiro, para quem está em casa, vivenciar a festa do Pai Eterno. Agora, Padre João Paulo, como o santuário se preparou para mais um ano de romaria e o segundo ano de forma remota? Então, Padre Wellington, a gente pode dizer que preparar uma romaria virtual é tão trabalhoso, tão custoso, quanto preparar uma romaria presencial. Até mesmo pela instabilidade que a gente vive, né? Um dia nós temos uma evolução, outro dia a situação da pandemia está decrescente e a gente sempre tem que se adaptar a essa situação, a essa realidade. Então, ao longo de tantos meses, nós tivemos tantas reuniões com autoridades competentes para que a gente pudesse chegar a esta conclusão de realizar a romaria virtual. A igreja de portas fechadas, as celebrações privadas, para poder garantir também a segurança das pessoas neste momento de crise sanitária que nós estamos, infelizmente, atravessando. Mas, graças a Deus, as coisas têm caminhado bem. A gente tem trabalhado muito, as equipes têm trabalhado muito, estão trabalhando muito, mas, graças a Deus, as coisas estão dando tudo certo. E a gente espera de poder oferecer a cada romeiro, a cada devoto de sua casa, uma participação verdadeiramente ativa daquilo que nós, a partir deste santuário, fornecemos ou possibilitamos para que as pessoas celebrem de suas casas. Padre João Paulo, primeiramente sua bênção. Deus abençoe, Caísa. Ô padre, o senhor estava falando que no momento das celebrações não vai ter nenhum devoto presencialmente, né, no santuário. Gostaria que o senhor falasse sobre isso. Eu até estava aqui pensando, né? O devoto vai fazer da sua casa uma extensão do santuário basílica, então, para viver profundamente em suas casas a romaria. Então, há tanto tempo, né, há 181 anos que nós temos esta devoção e os romeiros acorrem até este santuário, né? Os peregrinos vêm até este lugar santo para expressar a sua fé e a sua devoção. Como no ano passado, este ano, nós fizemos um caminho de preparação, claro, até mesmo pelas circunstâncias. O ano passado, a pandemia chegou e surpreendeu a preparação da festa que estava sendo organizada para ser presencialmente. Este ano nós tivemos mais tempo para organizar melhor a nossa romaria virtual, mas este ano é o contrário. Este ano é o santuário que vai na casa de cada devoto, de cada peregrino. E insisto sempre em dizer: nós queremos oferecer uma experiência religiosa que seja verdadeira, que seja profunda, que leve as pessoas a uma profunda comunhão com o Divino Pai Eterno. Não é porque é uma romaria virtual que ela não vai possibilitar um verdadeiro caminho espiritual para cada romeiro e para cada devoto. Então, eu diria que este ano nós teremos esta inversão, né? Sempre os romeiros peregrinam até o santuário Basílica do Divino Pai Eterno. E este ano, o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno vai peregrinar até a casa de cada fiel, até a casa de cada devoto. Aproveitando a deixa aí do Padre João Paulo, a gente vai falar agora com o irmão Diego aqui também, trazendo para a nossa roda de conversa. Irmão, como é que está sendo pensado esse momento tão importante de levar o santuário até a casa das pessoas? Quando a gente diz que a romaria é virtual e sem a presença de fiéis, isso não quer dizer que a gente tenha menos gente trabalhando, né? Nunca, nunca. A gente sabe que tem muita gente que queria estar no santuário
E o nosso desafio é levar o santuário até a casa das pessoas, naquilo que é possível, através das imagens e através dos sons, né? da sonoridade, das canções, para que você que está aí na sua casa possa se sentir em romaria no santuário. Então, por isso, nós teremos aqui a TV Pai Eterno. Aliás, a gente percebe agora o quanto é importante os filhos do Pai Eterno terem uma televisão, não é isso? Exatamente para facilitar esse acesso ao santuário, mas também nas próprias plataformas digitais, né? O nosso portal Pai Eterno, que inclusive vai ter um espaço todo especial para ajudar você, devoto do Pai Eterno que está em casa, a fazer a sua romaria. Então tem muita criatividade, muita gente trabalhando, nós todos aqui, para levar essa devoção até a casa do devoto. Ô, irmão, e Padre João Paulo também, é uma unidade que vai ser vivida, né? A programação lá do santuário, que é a programação da romaria, em unidade com toda a programação aqui da TV Pai Eterno, nós vamos fazer acontecer e contribuir, rezar junto com cada romeiro em suas casas. Exatamente. Por isso, quem já fez a romaria em Trindade durante esses 10 dias, sabe que tem uma programação intensa desde a madrugada até a noite. E nós vamos tentar levar isso para você através da televisão. Não é igual os dias da romaria presencial, mas nós vamos fazer o possível levando desde o terço da madrugada, a missa pela manhã, as novenas durante o dia e a novena solene à noite, para levar aquele ambiente celebrativo que nós, que já estamos há mais tempo aqui nessa devoção, e para você que ainda não teve chance de vir ao santuário, mas fazer essa experiência de peregrinação através das transmissões e, no nosso caso, do portal, com a imagem do santuário ao vivo, 24 horas por dia. Agora, Padre João Paulo, o senhor que está aí no santuário, fala um pouco para a gente como é que foi a decisão de uma romaria virtual, porque nós sabemos que quem promove a romaria de Trindade é a Igreja Católica, a Arquidiocese de Goiânia, os missionários redentoristas. Como é que foi tomar essa decisão e como é que têm sido as tratativas com o poder público para realizar esse momento e fazer acontecer esse cuidado com o romeiro? Então, Padre Wellington, como eu havia dito antes, né, nós, há bastante tempo, temos nos encontrado, reunido com as autoridades competentes, seja do Estado, seja do município, para conversar sobre a realização desta romaria. A igreja ela sempre organiza, mas organiza a partir daquilo que as autoridades competentes possibilitam ou garantem, sobretudo por meio dos seus profissionais de saúde da área sanitária. Portanto, ao longo deste período todo, nós nos reunimos incansavelmente, discutimos sempre possibilidades de realização desta romaria, sempre colocamos como critério o sentimento do romeiro, o sentimento do devoto que gostaria de estar aqui, como sempre, porque sabemos que tem tantos devotos que durante a sua vida inteira organizaram durante o ano inteiro para estar aqui neste período da romaria. E, infelizmente, o ano passado e este ano não poderão estar aqui. Como que a gente poderia fazer com que este sentimento do romeiro, do devoto, fosse respeitado? Sabemos que nestes momentos difíceis é muito importante a expressão de fé, de devoção. Mas ao mesmo tempo a gente não pode negligenciar que a gente está em meio a uma crise sanitária seríssima. Por isso, ouvindo essas autoridades e também como compromisso nosso de garantir a segurança dos fiéis, dos devotos, de não expô-los a nenhum tipo de risco, a nenhum tipo de contaminação, chegamos a esta conclusão de que o melhor para nós era celebrar esta romaria virtualmente, possibilitando que o romeiro de suas casas se sentisse, claro, com todas as limitações possíveis, mas se sentisse aqui em Trindade, celebrando esses momentos fortes da nossa romaria. Então este foi o caminho, este foi o percurso que nós fizemos para chegar até aqui. Repito, a gente, talvez para preparar uma romaria presencial, tradicional, a gente não teria o mesmo trabalho, as mesmas reuniões como a gente teve para poder organizar esta romaria virtual, justamente por essa instabilidade do comportamento da pandemia. Porque às vezes a gente pensava que as coisas estavam declinando e de repente, como a gente está agora, tudo indica que estamos caminhando para um novo pico. Esperemos que não. Mas o comportamento da pandemia é muito instável e a gente sempre precisa estar avaliando, analisando cada dia essa situação, este comportamento.
Mas temos feito isso com muita responsabilidade e sempre levando em consideração, como eu disse, o sentimento do romeiro, do fiel, do devoto do Divino Pai Eterno. O Padre João Paulo, e olhando agora para o cenário que a gente está vivendo, que é a questão da pandemia, a Romaria esse ano tem um tema muito especial. Gostaria que o senhor falasse, né, mais uma vez, o tema desse ano. E o que o tema esse ano, diante de tudo que a gente está vivendo, o que ele quer dizer ao nosso coração de cristão, de romeiro e de romeira? Thaís, eu acho que é importante a gente insistir muito no tema escolhido para a Romaria Virtual 2021. Não foi uma decisão de uma hora para outra. A nossa comunidade redentorista, os redentoristas aqui de Trindade se reuniram para chegar a esta conclusão da decisão deste tema, que eu creio que tem uma mensagem muito atual para nós hoje. A nossa reflexão ela está inspirada na encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti, e traz temas emergentes, temas urgentes para a humanidade. Não é que esses temas são necessários simplesmente agora no momento da pandemia, mas eu diria que a pandemia escancarou a necessidade que a humanidade tem de refletir estes temas. Por isso, como tema geral, apresentamos esta quase uma prece, né? Pai eterno, diante de vós somos todos irmãos. E cada dia da nossa novena, pegaremos um dos temas urgentes que a humanidade tanto necessita hoje, como, por exemplo, o tema da empatia. A gente vive no mundo da indiferença. Já passamos de 500 mil mortes no Brasil. Só no Brasil, sem falar de tantas outras, mundo afora. E as pessoas simplesmente parece que não são mais capazes de sofrer com o sofrimento dos outros, de sentir dor com a dor dos outros. Na linguagem evangélica, isso chama-se compaixão. E tantos outros temas, o tema da esperança, tão necessário para pessoas que vivem, às vezes, em meio a situações de dificuldades e até mesmo de desespero. O tema da própria justiça, da paz, da hospitalidade. O tema do diálogo, da cultura do encontro, são urgências da humanidade que a gente quer refletir durante estes dias. E até mesmo consequência da nossa fé. A gente diz que o Deus que cremos é Pai. Se Ele é o nosso Pai, consequentemente, nós somos todos irmãos uns dos outros e assim devemos viver. E todas as nossas decisões, todos os nossos gestos, todas as nossas palavras devem levar em consideração que nós somos verdadeiramente irmãos uns dos outros. Agora, irmão Diego, quem está em casa, qual deve ser, digamos assim, a disposição do telespectador para esse momento de transmissão? Porque é bom a gente lembrar que as transmissões não são gravadas, né? Elas são transmissões feitas ao vivo. Exatamente. Assim como a gente tem a mesma preparação e disposição quando vai peregrinar ao santuário, nós também devemos ter para acompanhar essa romaria nesse modo virtual. E é exatamente isso que torna essa romaria verdadeira, válida, né? A romaria de 2021 está acontecendo de forma válida. Outro dia eu vi uma devota que estava arrumando o altar da sua casa, né, Caísa? Para poder rezar a novena. Isso mesmo. Ou seja, é uma preparação na sua casa, com um oratório perto da televisão, se tiver a imagem do Pai Eterno, a palavra de Deus, para poder acompanhar a programação. E nós temos um site em que você vai ter todos os detalhes da programação. É o romaria.paieterno.com.br. Esse site vai entrar no ar amanhã, mas você já anota aí o endereço, romaria.paieterno.com.br. O que você vai ter nesse site? Além dos horários todos, que são muitos, das transmissões lá do Santuário Basílica, aqui pela TV Pai Eterno e por outros meios, os programas que nós vamos apresentar, lá você vai ter o roteiro das celebrações, porque sempre as pessoas, quando vão no santuário, adquirem um livrinho, né? Para poder cantar, acompanhar as celebrações. E esse ano, esse roteiro está disponibilizado gratuitamente, né? Nesse site. Tanto o roteiro das missas diárias durante a romaria, como teremos todos os dias às 6 da manhã, como das novenas solenes. Nós vamos ter 9 da manhã, 3 da tarde e às 7h30 da noite. Você vai poder baixar e acompanhar. E também, através desse site, também fazer aquele costume da gruta de intercessão, que é um costume tão bonito dos devotos, né? De amarrar a fitinha ali na gruta, ali na Praça do Santuário. Como não podemos ir à Trindade,
vamos poder fazer isso, registrar nossas intenções também através desse site na Gruta da Intercessão. Ou seja, tudo isso não é virtual porque não é real. É real sim, porque a sua intenção é verdadeira, a disposição do coração é verdadeira, assim como as celebrações estão acontecendo verdadeiramente no Santuário Basílica. Eu acho tão importante essa questão de preparar o altarzinho na sua casa, você que vai acompanhar e viver a Romaria com a gente, porque quando a gente fala, vamos rezar, então a gente vai preparar o ambiente, não é? Vai reunir a família, enfim, como você prepara na sua casa? Acende a vela, traz a Bíblia, a Palavra de Deus, pega lá a imagem do Pai Eterno, prepara tudo e vai viver com profundidade, como disse o irmão. Mas, Padre João Paulo, eu estou aqui, enquanto a gente estava conversando, pensando em um questionamento que me fizeram esses dias. E eu vou passar esse questionamento para o senhor, viu, padre? Chegou uma devota e falou assim, Caísa, mas tem tanto tempo que eu fiz uma promessa para o Divino Pai Eterno e eu preciso pagar essa promessa porque eu alcancei a graça. Como que eu faço agora com a Romaria Virtual? Tem como pagar a promessa ou eu posso esperar? Será que Deus vai me punir por isso? Enfim, é o questionamento, o pensamento do devoto. O que o senhor falaria para esse devoto que hoje está pensando nessa promessa que fez, alcançou a graça e como que eu vou fazer agora? Então, a orientação da Igreja, não só em relação a promessas, mas em relação a outras obrigações do católico, do cristão, que em tempos de normalidade a gente deveria levar em consideração, é que por causa do cuidado conosco, do cuidado com os outros, estes gestos, estes compromissos, eles podem ser adiados durante o período da Romaria, porque também depende, existem tantos tipos de promessas, né? De repente era de participar de uma celebração eucarística, então é válido você apresentar verdadeiramente a sua intenção, participar de uma celebração, você está cumprindo verdadeiramente o seu propósito diante daquilo que você se comprometeu. Ou se de repente a sua promessa era de vir aqui ao Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, isso pode ser adiado. O Pai Eterno vai compreender perfeitamente esse gesto de adiar o cumprimento desse compromisso que você fez consigo mesmo para o seu crescimento espiritual, como sinal de agradecimento por uma graça que você recebeu. No momento, o importante é que cuidemos de nós e que cuidemos dos outros. E é isso que o Pai Eterno espera, é isso que o Pai Eterno deseja de nós. Então, ele não vai ficar de modo nenhum chateado porque a gente não poderá cumprir a nossa promessa presencialmente aqui no Santuário Basílica. A gente pode adiar e no momento seguro para todos nós, podemos vir ao santuário, cumprir as nossas promessas, realizar os nossos gestos de fé e devoção. Agora, Padre João Paulo, o senhor tem sempre insistido sobre essa situação de que a Romaria Virtual, ela é uma Romaria possível de ser feita esse ano, diante das situações que nós temos vivido na emergência sanitária da Covid-19. Fala um pouco para quem está em casa sobre essa realidade. A Romaria Virtual, ela é uma Romaria que, se feita com fé, de casa, na oração, ela tem esse valor real que nós precisamos para, digamos assim, fazer essa experiência de fé? Padre Wellington, esta é uma pergunta fundamental, porque geralmente, e o sentido mais profundo da palavra, o seu significado, Romaria, é justamente este peregrinar, sair de algum lugar e ir até outro lugar. Quando falamos de Romaria, nós estamos falando deste movimento. Agora, é preciso entender que, ao menos na nossa perspectiva teológica, o nosso caminhar físico, ele é importante? É como um sinal visível, um sinal palpável, mas há um outro peregrinar que é o mais importante. Tanto que para nós, se houver simplesmente o peregrinar físico e não houver este caminho espiritual, para a gente não tem muito sentido. Portanto, o caminho mais importante é o caminho espiritual, é o caminho teológico. Nós estamos, por causa das restrições sanitárias, impedidos de fazer o caminho físico, sair da sua cidade, vir até aqui ao Santuário Basílica durante este período, ou sair de Goiânia, do Trevo de Goiânia, percorrer o caminho dos Romeiros, chegando até Trindade. Não podemos percorrer este caminho físico.
Mas o outro caminho, que é o caminho mais importante, o caminho teológico, o caminho espiritual, este sim nós podemos fazer, porque ele depende simplesmente da nossa disposição do coração para permitir que o Espírito nos conduza, para que a gente saia de um lugar e a gente consiga chegar a um outro lugar onde nós temos o objetivo de chegar. E é isso que a gente espera que cada pessoa de sua casa, a partir do primeiro dia da nossa novena, até o encerramento, possa fazer um verdadeiro caminho espiritual de comunhão com o Divino Pai Eterno e com tantos devotos espalhados pelo Brasil inteiro e, por que não dizer, até mesmo no mundo inteiro. Então é este caminho que a gente deseja propor que o romeiro, que o fiel, faça durante a Romaria. Agora, irmão Diego, a gente tem uma expressão que diz assim, no nosso cotidiano, na nossa conversa, né? Quando a gente gosta muito de um lugar ou gostaria de estar naquele lugar, a gente diz assim, eu estou aqui, mas o meu coração está lá naquele determinado lugar. Eu acho que vai ser mais ou menos isso que o romeiro, o devoto, vai poder vivenciar através da TV Pai Eterno, né? Estando em casa, mas com o coração e o pensamento cá em Trindade. Exatamente. Por isso, você que tem o costume de ir à Trindade e fazer aquela coisa de a peregrinação toda, passa o dia inteiro participando das programações do santuário, vai poder fazer essa experiência também pela televisão. Então, todos os dias, a partir de sexta-feira, coloque o seu relógio para despertar às 5h30 da manhã e já programa a sua televisão para ligar na TV Pai Eterno, porque é a primeira programação do dia ao vivo, o Santo Terço, direto do Santuário Basílica. Na sequência, a Santa Missa também ao vivo do Santuário Basílica, às 6 da manhã. Oi, irmão, eu tô aqui. Então quer dizer que toda a programação da TV Pai Eterno vai ter alterações, porque tem novidades no tempo da Romaria. Exatamente. Então a primeira é essa, de madrugada, o terço, às 5h30 da manhã, 6 horas a missa. Às 7 horas, aí vem esse padre aqui, o Padre Wellington. Ai, que susto. Esse padre aqui. Estava chegando algum padre. Esse padre vai estar ao vivo, o Padre Wellington, do Santuário, para dizer bom dia para você no Bom Dia Romeiro, trazendo as intenções e as informações da reflexão do tema da novena e também outras informações importantes da programação da Romaria. Todos os dias da novena, às 7 da manhã. Quando for mais tarde, todos os nossos programas continuarão repercutindo aqui em casa, o jornal. Às 3 da tarde vamos ter a novena ao vivo do Santuário Basílica. Só que antes da novena, meia hora antes, vem, Wellington, Romeiros em Casa. Romeiros em Casa. Com essa senhorita aqui, Caísa Portaluppi, vai estar no santuário. Ela no santuário, assim como o Padre Wellington no santuário, representam você, devoto, que não vai poder estar lá. Eles vão apresentar as suas intenções e te dar as informações para te ajudar para participar da novena, no caso da Caísa, que vem às 3 da tarde, assim como também à noite, às 7 da noite, a Vanessa Lobo vai recolher as intenções, as informações para a novena solene das 19h30. E à tarde, 5h15 da tarde, direto do Santuário Basílica, porque estamos no ano de São José, né? O ano devocional São José, vamos ter um momento especial às 5h15 da tarde, o devocionário a São José. E, claro, o Jornal Brasil Hoje vai ser direto de lá de Trindade, com as informações do Brasil, do mundo, mas também da Romaria, para as pessoas se sentirem em casa, na casa do Pai Eterno. Isso é importante, né? Mudança na programação mostra que nós estamos vivendo um tempo extraordinário da graça de Deus. Agora, Padre João Paulo, eu sei que aí no santuário temos outras equipes que estão sendo mobilizadas para que a Romaria virtual aconteça. E é importante quem está em casa saber, né? Não é porque nós vamos ter uma Romaria sem a presença de fiéis que ela não terá, por exemplo, grupos específicos trabalhando para que essa Romaria virtual aconteça. E aí no santuário esses grupos já estão preparados para isso. Exatamente, esses grupos estão trabalhando e trabalhando muito e já há muito tempo para poder tomar conta de cada detalhe das celebrações, das transmissões, para fazer com que chegue com qualidade na casa de cada devoto aquilo que aqui nós celebraremos unidos com cada fiel que estará de sua casa. Então essas equipes estão se preparando há muito tempo, canto litúrgico, animadores,
os acólitos que vão ajudar nas celebrações, o pessoal da comunicação que está cuidando de cada detalhe, preocupando com todos os detalhes para que chegue com qualidade as transmissões a partir daqui do santuário. Então, nossas equipes estão trabalhando muito e, como eu disse, há muito tempo para fazer com que chegue com qualidade esta nossa celebração realizada a partir daqui do Santuário Basílica. O Padre Wellington, eu como romeira, né, e sei que todos que estão em casa também, romeiros e romeiras devotos do Divino Pai Eterno, nós ficamos com o nosso coração cheio de esperança, com expectativa imensa. Eu gostaria que tanto o Padre João Paulo quanto o irmão Diego falasse para a gente como que está o coração. O Padre João Paulo, como que está o coração dele, sendo o reitor do santuário e percebendo assim que vai ser um momento tão bonito e que todos com certeza vão viver com profundidade. E o irmão também, diante de toda a programação da TV, de tudo que está sendo feito, de todo o esforço, como que está o coração? Então a gente começa com o Padre João Paulo. Lembrando, né, Caísa, que esse é o primeiro ano de funções específicas desses dois convidados, né? Isso. Primeiro ano do Padre João Paulo enquanto reitor, primeiro ano do irmão Diego enquanto gestor de comunicação aqui da TV. É verdade. Padre João Paulo. Então, Caísa, eu cheguei aqui no santuário para esta missão, esta função da reitoria do santuário, justamente já em meio a esta crise sanitária que tem trazido tanto sofrimento a tantas pessoas. E eu acredito que uma das missões principais do santuário é justamente uma missão de transmitir uma mensagem de conforto e de consolo que o Divino Pai Eterno dirige aos seus filhos e filhas. Afinal de contas, Deus não é indiferente às nossas dores, aos nossos sofrimentos. E quando chega este período da Romaria, em meio a todas essas circunstâncias que a gente está vivendo, não tem como a gente não se comover. A gente se comove justamente porque este momento por si só é muito forte, é uma data que todos nós esperamos durante o ano inteiro para que chegue, mas a gente se comove também porque sabe que muitos devotos gostariam de estar aqui. E aquilo que nós realizaremos aqui precisa expressar os sentimentos daquele romeiro que está em casa e que quer participar conosco. Por isso que é um sentimento muito forte. Vai chegando, vai se aproximando o dia de começar a Romaria e o coração da gente acelera, justamente porque temos essa preocupação, este cuidado de levar a cada devoto, a cada fiel, esta mensagem de conforto, de consolo, de ternura que o Divino Pai Eterno tem a dirigir ao coração de cada uma dessas pessoas. Padre João Paulo, diante desse momento também da programação, daquilo que vai ser realizado aí, mesmo que a portas fechadas, nós podemos adiantar para as pessoas o que vai ter de diferente da rotina do dia a dia do santuário para essa Romaria virtual desse ano? Então, durante este período, Padre Wellington, acho que o irmão Diego já havia adiantado um pouco, a gente tentou fazer com que a nossa programação permitisse que o devoto da sua casa se sentisse numa romaria tradicional, com todos os momentos que nestes dias da romaria serão horários especiais que o romeiro, se tivesse aqui presencialmente na romaria, iria participar. Como a celebração da missa todos os dias às 6 horas da manhã, que é um horário forte durante a romaria, não é o nosso horário tradicional aqui no santuário, mas durante a romaria nós teremos esse horário. A oração do terço antes da missa, a transmissão da novena das 15 horas, a celebração solene das 19h30. São programações especiais. Além de dizer que no primeiro sábado da romaria nós teremos uma celebração em homenagem aos foliões, às 17h30, e no último sábado da romaria nós teremos uma celebração especial em homenagem aos nossos carreiros e muladeiros, para fazer com que eles se sintam também participantes aqui de tudo aquilo que a gente realiza no santuário durante esses dias. Então, poderia dizer que a nossa programação durante esses 10 dias é uma programação extraordinária para fazer com que o romeiro se sinta verdadeiramente participante destes momentos fortes, tradicionais da Romaria do Divino Pai Eterno. Ótimo.
O irmão Diego, e aí, o seu coração, diante de todo esse trabalho, esse esforço para fazer com que o povo de Deus viva com profundidade a fé em suas casas? Pois é, eu fico pensando na responsabilidade, né? Porque o carreiro, o Padre Hélio estava aqui lembrando nomes de romeiros que estão sempre lá em Trindade durante a festa, Dona Maura, Plínio Carneiro, a Rosinha, romeiros que a gente... Mara Rúbia, como não, a cara do Pai Eterno. Cara do Pai Eterno. Essas pessoas que a gente sempre encontra na Romaria, Rosânia de Itaguari, tanta gente, devotos que a gente sempre encontrava e já é o segundo ano que a gente não encontra. Vamos ver aqui o rosto dessas pessoas, mas elas vão estar conosco através daquilo que nós vamos levar pelos meios de comunicação. Isso é uma responsabilidade muito grande, é uma responsabilidade daqueles que vão estar na frente das câmeras, dos apresentadores, dos que estão atrás das câmeras, de toda uma grande equipe. E essa é a palavra que nós dissemos, o Padre Rafael e eu, a equipe daqui, a responsabilidade de levar a mensagem desse santuário, a mensagem dessa devoção até as pessoas que gostariam de estar no santuário e não podem esse ano. Então, o meu sentimento é de um certo temor diante dessa responsabilidade, mas também de muito amor. Porque eu tenho mais de 20 anos de vida, acredita? E de participação nessa romaria. Então, tenho esse carinho e, digamos, sabemos a mensagem a transmitir, né? Porque é uma experiência que fazemos há muito tempo. Ótimo. Tá, então, desde já eu quero agradecer ao Padre João Paulo. Padre João Paulo, por favor, renove então o convite para quem está em casa, né? Viver esse momento. E eu acredito que a Romaria Virtual ainda serve para mais uma coisa, para a gente acalentar no coração o desejo de, em 2022, rezarmos uma Romaria presencial com a graça de Deus e na sua intensidade plena, porque 2 anos de preparação em casa vai ser mais que suficiente para a pessoa chegar lá sequiosa do desejo de ficar o dia inteiro no santuário, se possível, em todas as celebrações, não é mesmo? Então, acho que o recado é este, meu irmão, minha irmã. Nós gostaríamos de estar juntos aqui, reunidos, celebrando, expressando a nossa fé como comunidade presencialmente. Mas sabemos que o momento ainda não nos permite. Ainda não é o momento de nos reunir para celebrarmos juntos a nossa fé. Portanto, da sua casa, participe conosco, participe com intensidade. Acho que a gente precisa ter essa disposição de coração, independente do lugar onde a gente estiver, permitir que o Pai Eterno realize em nós a sua vontade e o seu projeto. E certamente, durante esses 10 dias da Romaria, o Pai Eterno tem uma mensagem muito especial a dirigir para o seu coração, para o meu coração. Então o convite é este: celebre bem, fique em casa, reze com a sua família, reze com os seus, esteja em sintonia conosco, sinta-se ao mesmo tempo unido a tantos devotos de tantos lugares que estarão na mesma frequência conosco, unidos com o Pai Eterno, celebrando esta Romaria, que é uma Romaria grandiosa, porque seremos muito, louvando e agradecendo o Pai Eterno e expressando que diante dele nós verdadeiramente somos todos irmãos e irmãs e, como tal, nós queremos viver. Portanto, o convite é este: vamos celebrar juntos a Romaria do Divino Pai Eterno, cada um em suas casas, cuidando uns dos outros, porque a vida é o dom mais precioso que nós poderíamos receber do Divino Pai Eterno. Padres, muito obrigada pela sua participação. Eu gostaria que o senhor nos desse a sua bênção. Eu que agradeço. Invoquemos então a bênção de Deus para a nossa vida, a bênção de Deus para a sua vida, caro irmão, cara irmã, para que a gente possa também ser sinal da bênção de Deus na vida de cada pessoa com as quais a gente convive. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Derramai, ó Deus, a graça da vossa bênção sobre cada pessoa que está diante do seu televisor neste momento, que é devoto do Divino Pai Eterno, devota do Divino Pai Eterno, para que alcance a graça da saúde, do corpo e da alma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Forte abraço também, irmão Diego. Muito obrigado, viu? Obrigado, Ótimo Caísa. trabalho. E obrigado a você, devoto evangelizador, porque é graças a você
que esse projeto existe e que nós vamos poder levar a devoção ao Pai Eterno, a festa do Pai Eterno até a sua casa.